Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Porque assim, então vamos voltar lá atrás, porque tem muita coisa. Você foi falando, nossa, quero perguntar. Então vamos lá. A Irmandade, os Illuminati, como que é essa... Qual é o grau mais alto que influencia os outros? Qual que é a maior seita? Não, você quer melhorar essa? Só para, já que você vai perguntar da parte interna das seitas e tal, e acho que já seria interessante não só chegar lá em cima, mas como que funciona por dentro, assim, para mim também é de como entra e como sobe e como funciona a cúpula. Então né? Vamos descer, porque eu também queria perguntar, por exemplo, do porquê dos sinais, entendeu? Você quer começar por cima só pra gente entender como funciona, ou você prefere começar por baixo? Tanto faz. Não, é só pra que, sei lá, geralmente o universo começa por baixo até chegar em cima, Então, mas pode ser de cima pra baixo. Faz, como vocês preferirem. Vamos de baixo pra cima e você também conta um pouco da sua história também. Tá ok. Você não escolhe entrar, você é escolhido. Então, você é escolhido com base em mapas numerológicos, mapas cabalísticos, mapas astrológicos. Então, tem todo um compêndio de fatores, né? Que eles vão agrupar para te escolher. Aí eles vão te fazer o convite. O convite sempre é muito sedutor. Sempre é muito sedutor, a linguagem é sedutora, você se sente bem, prestigiado, você vai em mansões e todo mundo te trata bem, ninguém te olha para a tua roupa, para a tua cara, para o seu arquétipo, sabe? Você se sente valorizado, especial, né? A palavra é mesmo essa, especial. Aí você passa por o que eles chamam de escola de iniciados. Nessa escola de iniciados é uma lavagem cerebral, né? Eles vão desconstruir totalmente a sua mente, né, e vão fazer com que você acredite que o diabo é bom, que o diabo é um grande injustiçado e que, na verdade, né, os seguidores do diabo, satanistas, a alta magia, vão triunfar no processo. Então, eles acreditam que realmente vai acontecer o apocalipse, poderá ocorrer uma terceira guerra, se bem que agora é menos provável. Né, uma guerra atômica, você destrói tudo. É muito mais fácil uma guerra bacteriológica, uma guerra química. Né? Você mata todo mundo e fica tudo preservado. Né? Patrimônio histórico, tudo preservado. Então, hoje a guerra química está bem mais na frente do que uma guerra nuclear. Uma guerra nuclear seria para eliminar povos assim, tipo um talibã assim, da vida. Né? Alguém que realmente muito extremo, radical. Né? Então, eles acabam ali. Agora, então aí você começa a ter essa desconstrução mental. Mas desde o início já declarando que é Satã. Sim. Aí eles mostram slides, imagens. Olha aqui, criança morrendo, pobreza, enfermidade, pessoas passando por dificuldades. Quer dizer, Deus é bom? Deus não é bom. Né? Deus é ruim, olha o que Deus faz com a humanidade, né? O diabo não, o diabo é bom, o diabo cuida dos seus. Então eles vão aos pouquinhos fazendo uma lavagenzinha cerebral e no final das contas você acha que o diabo realmente é bom. E mesmo no final desse apocalipse, eles têm bunkers, né? Eles têm atualmente, não sei se aumentaram, mas na época lá eles tinham 5 bunkers, que eram pequenas cidades, né? 5 cidades com 20 mil pessoas de capacidade cada uma dessas cidades, uma delas no Brasil até, na Serra do Roncador, né? E essas cidades elas têm estrutura para se manter por 10 anos. Então eles ficam lá embaixo, né? Esperam, né, o caos, a bomba atômica, a arma química acabar, eles saem e vão herdar a Terra. Mas são 100 privilegiados, né? São apenas 100 privilegiados. Como se vocês fossem os escolhidos. Isso, os escolhidos, uma espécie de arca de Noé novamente, onde vocês vão herdar a terra e agora o reino é luciferiano, agora Lúcifer é nosso rei. Né? Então eles acreditam piamente nisso, eles não têm aquela ideia, vamos perder. Para eles não é perda, eles vão ganhar. Né? Eles vão ganhar de todo jeito, eles não têm como perder. Na concepção deles, eles não têm como perder. Então, essa ideia é muito bem passada para você. E aí te galgam planos de carreira. Né? Então, olha, você vai para essa área política, você vai para uma área científica, né? Você é interessante que caminhe por esse lado, para você ter influências na sociedade. Assim como a maçonaria também tem. Né? Para você ser membro da maçonaria, você tem que ser um cara influente. Você tem que ter alguma influência, poder financeiro, influência de empresa, tem que ser empresário, tem que ser um político, né? Tem que ser alguém de poder de influência. Né? E eles, da mesma maneira, eles galgam pessoas com poder de alta influência
para poder subir nesse topo da pirâmide. No topo da pirâmide vai ter realmente grandes presidentes, né, homens de muito poder, né, poder bélico, poder aquisitivo, poder mesmo, né, de presidente, né? Então eles colocam essas pessoas lá no topo e também tem um outro grupo que protege esses, né? Que a gente ouve falar como o grupo Bilderberg, né? São as 13 famílias mais ricas do mundo que protegem esses daí, né? Formam um anel de proteção sobre eles. Vamos voltar um pouco, porque como é muito claro para você, você dá um resumo geral, mas eu fico sempre com pequenas dúvidas. Então, por exemplo, quando você foi convidado para entrar, aí duas coisas. Eles te chamaram justamente porque você já estava escrito, né, na sua história que você... Estava escrito na história. O seu pai, ele era de uma seita? Como funciona isso? Tecnicamente ele fazia parte de uma seita, ele era um sumo sacerdote de uma seita. Eles já sabiam que ele tinha que gerar você com a sua mãe naquele determinado momento. Você, durante sua vida, você foi religioso? Porque eu fico pensando assim, como a maioria é cristã no Brasil, sempre que alguém fala, recebi um convite para tal coisa, a pessoa já tem um certo preconceito de falar, não, mas eu não quero me envolver com isso. Sim. Em algum momento foi assim para você? Ou porque assim, às vezes a pessoa vai para o satanismo por uma revolta com a igreja e tal. Eu tinha um preconceito com a igreja, sim, né? Eu vim de uma família católica não praticante e eu tinha, sim, esse preconceito. Uma vez eu lembro que eu entrei numa igreja, tinha uma placa bem grande, todos são bem-vindos. Isso tinha 16 anos, eu fui recrutado aos 17. Todos são bem-vindos. Eu era metaleiro, né? Cabelo comprido, aqueles brochinhos feitos do Urepocas, era o roqueiro pobre, né? Então, entrei na igreja, todos são bem-vindos. Pô, formou uma clareira à minha volta, né? Ninguém veio perto de mim, né? Aí o pastor falou, olhe para o seu irmão, diga que ele é amado. As pessoas de longe, pô, você é amado, né? Você é amado, né? Mas assim, eu não me senti acolhido naquele local. Então, aquilo ficou para mim um sistema político. A igreja é um sistema político em que vai abarcar os mais ricos, né? O que interessa é que você é rico, você é pobre, né? Você não tem nada para oferecer, a igreja não está nem aí para você. Era essa a ideia que eu já tinha desde os meus 16 anos. Né? Então, eu já tinha essa ideia. Aí, de repente, sou apresentado para o satanismo, falei, pô, é isso mesmo. Né? Você falou que a igreja é hipócrita, é falsa, é interesseira, pô, é isso que eu penso, né? Tá, gostei da ideia. Isso que eu quero perguntar, porque você falou, a gente que não sabe muito sobre o satanismo, a gente acha que o satanismo é uma coisa, é uma seita para fazer o mal, né? Para fazer o mal e tal. E aí você fala que eles falam que o demônio, ou o diabo, não sei, é bom, né? Sim. Mas aí a minha questão é mais pro o sistema de valores cristão, que a igreja tenta impor e tal, que tem todo um código moral e etc e tal, ele é mais ou menos parecido com esse código moral de valores do satanismo, ou no código de valores moral do satanismo é completamente diferente, por exemplo? Gostei, excelente pergunta, né? Obrigado. Né? No satanismo é o seguinte, né? Existe uma hierarquia, essa hierarquia deve ser cumprida e honrada, mas ela é honrada por amor, é honrada porque você valorizou aquilo, porque você está recebendo aquilo. Então é um primeiro ponto. Outra coisa é que o melhor amigo da igreja hoje, né? Isso falando da doutrina satânica, o melhor amigo da igreja é o diabo. Porque se não fosse o diabo, a igreja não teria negócio. Né? Porque ela lucra através do diabo. O diabo vai te pegar, é a maldição do diabo, né? E agora vai acontecer isso, que é o demônio da pombagira, é o tranca-rua, é um monte de bobagem que inventam ali, né? Aí, então, sempre é o diabo. Agora, se não existisse o diabo, não existia igreja. Ninguém ia procurar a igreja por causa do nada, por amor a Deus. Hoje o que enche a igreja é prosperidade. Falou em prosperidade, lotou. Falou em milagre, lotou a igreja. Né? Falou em bênção, lotou a igreja. Agora fala que a igreja vai falar de amor, vai falar de perdão, vai falar de redenção. Né? Não vai. Então as pessoas vão por medo do diabo. Então, aí sim, no satanismo existe uma regra, né, um respeito hierárquico ali dentro também, né, mas é um respeito que não é pelo medo, né, e você é separado. Eles ensinam para você que existem dois tipos de inferno. Existe o inferno para aqueles que se dizem cristãos, mas não são cristãos, ou se dizem cristãos e pecam, né, e fazem aquilo que Deus não quer. Então, esse é inferno para valer, esse é inferno de sofrimento. E existe o inferno dos órfãos,
que é o inferno daqueles que são filhos do diabo, filhos do fogo. Então, é um outro tipo de inferno. Ele é confortável, é legal, né? Temperatura ambiente e tal, né? Então, é um inferno diferente, entende? Certo. Então, eles acreditam nisso, que eles vão para o inferno melhor. Né? Então, é um outro patamar de inferno. Assim como existem 7 níveis de céu, pela conjectura judaica, existem 7 céus, né? Então, existem também 7 infernos. Né? Então, você fica no inferno mais confortável. Então, isso traz paz para a pessoa, traz serenidade. Ok, eu não sou castigado. Dentro do satanismo não existe castigo. Né? Existe uma espécie de disciplina, caso você faça alguma coisa errada, exceto que você queira sair. Né? Eles logo de cara já colocam, o satanismo não é para todos, mas se você entrar, né, você não pode sair. Né? Então essa era a regra fundamental, que não podia sair. Se sair, a gente te mata.